Esse é o primeiro filme de uma trilogia que perde o pé no segundo e a cabeça no final, mas aqui ela ainda tem pé e cabeça ou mais ou menos isso. Agora deixa o like para colaborar com o nosso trabalho e se inscreve ao final do vídeo se gostar dos pontos que vamos levantar. Então vem ver tudo de errado com Maze Runner. Bora pro vídeo! O filme começa com Thomas, desmemoriado, tendo levado ao acampamento dos meninos perdidos. Os abobados o jogam dentro de uma cela e 20 segundos depois o libertam. Tá louco? Ele foi preso por engano ou o advogado dele tem costas quentes no STF? Então o líder Albie lhe mostra o lugar. O que tem pra lá? Nunca vá além daqueles muros. Você me entendeu, novato? Albie poderia explicar os perigos do labirinto para que Thomas entendesse o motivo de não poder passear por lá, mas ele não conta para não estragar a nossa surpresa. Que atencioso! Thomas é deixado aos cuidados de Chuck e vê dois corredores saindo do labirinto. Peraí, o quê? Quê? O quê? Você disse labirinto. Quê? Eu disse? Disse. Porque seria um problema o guri contar que é um labirinto. Acabariam os mistérios pro restante do filme. Então Thomas resolve sair, mas acaba cercado. Só relaxa! É só ficar calmo, tá? Estamos tentando te proteger. Não posso te deixar ir. Mas ninguém fala o porquê. Não contam nem que as portas estão prestes a se fechar. Meu Deus. Se o cara correr pro labirinto, ele morre. Eu sei que vocês não querem nos dar spoiler, mas nesse caso a gente abre uma exceção. Os guris fazem um churrasco e Thomas vai parar no meio de uma disputa de empurrões. Do que quer ser chamado? Trolho? Trolho, indivíduo de peso elevado, gordo e baixo. Porque isso seria engraçado e como é que tu consegue relacionar com Thomas? Graveto, tripa seca, cotonete seriam apelidos muito mais adequados. Tu precisa melhorar na zoação e essas risadas falsas não estão ajudando. Então o líder Albie chama Thomas em um canto para lhe dar uma palestrinha. Mas por que tá contando isso? Porque você não é como os outros. É curioso. Achei que tu ia dizer que o guri era um lobisomem ou o protagonista, mas curioso. Vai dizer que nenhum dos 30 adolescentes é curioso, nem os que se voluntariaram para mapear o labirinto. Então tá bom. Nosso herói vai ajudar na plantação e pergunta se alguém já tentou escalar os muros. Tentamos. A era não vai até lá em cima. Deixa de ser mentiroso. Tem era que desce do topo dos muros. E vocês podiam construir algo até elas, assim como construíram a torre no meio da clareira. Mas em 3 anos não adotaram essa estratégia para escapar, pois tem preguiça. E uma vez lá, pra onde a gente iria? Ah, foi por burrice mesmo. Newt, que é especialista em xadrez, pede para Thomas pegar fertilizante no mato. E quando ele chega lá é atacado por Bruninho. Mas espera aí. Bruninho foi picado e ficou com a cabeça cheia de crack, mas mesmo assim conseguiu voltar para a clareira sem ser percebido por ninguém e aguardou pacientemente Thomas ficar sozinho para atacá-lo. Ou será que ele chegou no único momento em que nosso herói ficou sozinho? Parece que essa emboscada foi montada pela fada da conveniência. Thomas é salvo e Bruninho empurrado para dentro do labirinto, onde morrerá à noite. Que horror! Então no dia seguinte Albie e Minho da Silva Jô, ou apenas Minhojo, saem pro labirinto. Tá, mas por que o Albie entraria no labirinto? Porque ele não é um corredor. É porque apesar de terem no mínimo outros 3 corredores, todos são figurantes. E a gente não se importaria se eles se machucassem lá dentro. Não que o filme tenha dado motivos pra gente se importar com o Albie, mas pelo menos ele é do elenco principal. O Albie foi tentar seguir o rastro do Ben antes do sol se pôr. Mas se o labirinto muda toda a noite, como é que ele vai chegar na área que o abobado foi? Esse cara foi correr no labirinto pra baixar a graxa. Conta a verdade. Então começa a escurecer e eles não aparecem. O que acontece se não conseguirem? Mas quantas vezes já te falaram que as portas se fecham e quem tá no labirinto não sobrevive à noite? Deve ser por isso que não tentaram te explicar nada no início. Já de cara viram que tu não é muito esperto. Então a gurizada se reúne na frente do portão pra esperar. E Thomas viu os caras aparecerem antes mesmo deles surgirem no corredor. Deve ser por isso que ele os enxergou antes de todo mundo. Seus olhos protagonísticos têm visão de raio-x. Quem diria? Minhojo carrega o líder da gurizada enquanto as portas se fecham. Que bom que a criatura que envenenou Albie não se interessou em devorar essas presas fáceis. Deve estar de regime. Então Thomas espera as portas estarem quase fechadas para ir até eles. Pois ele não quer resgatá-los. Ele quer morrer como herói. Bom trabalho. Você acabou de se matar. O quê? Como assim?
Ninguém me disse que as pessoas não sobreviviam aqui. Ele foi picado. O que houve com a cabeça dele? Eu fiz o que precisava fazer. Mas por que tu perdeu tempo carregando ele de volta pro acampamento se percebeu que ele tinha ficado igual ao Bruninho e que ele teria que ser exilado assim que chegasse? Sem contar que é só as portas se fecharem pra mim o querer abandoná-lo. Tá parecendo que esse cara só queria induzir Thomas a tomar uma atitude besta e ardiloso. Tá dizendo que não tem um lugar seguro pra deixar ele? Qual a parte do ninguém sobrevive a uma noite no labirinto tu não entendeu? Escuta aqui, seu Mértila. Ah, faça-me o favor. O vocabulário de vocês é igual ao nosso. Então por que usam esses palavrões sem sentido? Por acaso não eram bons o suficiente pra vocês? Olha a nossa volta. Não temos pra onde ir. Mas tu acabou de dizer... Isso não vai funcionar. Temos que ir. E afinal tem pra onde ir ou não? Tu te contradiz a cada palavra. Então Thomas tem a ideia de içar Albi. Porém Minho foge ao ver um verdugo. Nosso herói lembra do ditado: se correr o bicho pega, se picar o bicho come. Mas se esconder o bicho passa reto sem enxergar nem quem tá pendurado. Fala sério. Como é que ninguém nunca sobreviveu a um monstro que é péssimo em esconde-esconde? Será que todos os outros guris exilados só brincaram de pega-pega? Então Thomas prende Albi e sai de seu esconderijo para passear, pois apesar do lugar ter se mostrado seguro, era desconfortável. Não tinha nem travesseiro. De repente o monstro se aproxima grunhindo. E eu não sei o que é pior, teu herói não o escutar ou se a baba do bicho cair no ombro dele, mas o monstro cair afastado. Thomas corre e consegue ganhar do verdugo na corrida e na escalada. Tá louco? Eu tinha ouvido dizer que esse bicho matava todo mundo que passava a noite aí. Então o que aconteceu? Atacou a labirintite. Thomas pula em uma era e fica à mercê do verdugo. Mas não se preocupem com esse animal, pois o bicho não tem olhos e erra do alvo parado. Thomas atrai o verdugo para uma armadilha e a criatura é esmagada. No dia seguinte, nossos heróis voltam para a base e Adam Warlock sugere que Thomas deve ser punido. Por 3 anos, nós coexistimos com essas coisas. E agora, você matou uma delas. Vocês coexistiram como presa e predador. Como é que elas poderiam tratar vocês pior do que já tratam? Eu não sei por que a gente ainda tá escutando esse cara. Já Minhojo sugere que Thomas se torne um corredor. O quê? Um corredor? Não vamos nos precipitar, tá legal? Ah, para com esse filme. Por que esses abobados reclamariam disso? Que eu saiba, ninguém quer ser um corredor. E vocês ainda precisam de gente para encontrar uma saída. Se Thomas não quisesse ser corredor, isso poderia ser considerado uma punição. Então eles escutam o elevador trazendo mais uma pessoa e correm pra lá. Newt, o que você tá vendo? Tu tá em cima do cara e não vê. Quando te mandaram pra ir, esqueceram teus óculos. Eles descobrem que uma garota foi enviada e Thomas decide voltar pro labirinto mesmo tendo acabado de chegar, pois não é porque passou a noite toda lutando pra sobreviver sem ter comido nada até agora que ele vai faltar ao seu primeiro dia de trabalho como corredor. Isso que é funcionário exemplar. Me encontra no bosque daqui a meia hora. Vocês estão numa clareira que é rodeada por um bosque. Dá pra ser menos específico. Então Minho forma um grupo e eles correm até o corpo do monstro. Tem alguma coisa ali dentro. Quer dizer, dentro da panqueca de verdugo? Ele não enxerga a luz vermelha. Deve ser o cara que mandaram sem óculos. Eles retiram do monstro um aparelho com o nome da empresa que as siglas formam a palavra cruel em inglês. Fala sério. Quem é que cria uma empresa com esse nome? O público-alvo são os super vilões. Os heróis voltam pra base e Minhojo revela para Thomas uma maquete do labirinto. Do jeito que funciona, toda a noite, quando o labirinto muda. Mas se o labirinto muda toda a noite, do que serve essa maquete? Vocês estavam com muito palito de picolé e não sabiam o que fazer com eles. Mas ontem à noite, quando você matou o verdugo, a área 7 estava aberta. Amanhã você e eu vamos dar uma olhada mais de perto. Mas retrocede a fita. Então hoje, a área 6 estava aberta. Amanhã vai ser a 4, depois a 8, depois a 3. Então o que vocês vão fazer na área 7 se amanhã é pra ela tá fechada? Que curioso. Os heróis são avisados que a guria acordou e a encontram na torre jogando pedras. Mas por que teriam tantas pedras aí se nenhum inimigo entra na clareira? Será que ela mentiu que ia redecorar a torre e eles a deixaram subir com uma sacola de pedregulho? Thomas sobe pra conversar com Teresa, que revela ter encontrado 2 frascos em seu bolso. Thomas deduz ser a cura para Albi, mas não seria necessário adivinhar se quem enviou a bagaça tivesse escrito isso no bilhete. Mas deve ter acabado a
tinta da caneta? Vai saber. Teresa aplica a cura em Albi e no dia seguinte Minho e Thomas correm para o setor 7. Que estranho. A 7 só devia abrir daqui a uma semana. Eu tinha comentado isso, mas mesmo assim vocês correram pra ir como se já esperassem por essa surpresa. Estão parecendo aquelas pessoas que sabem que tem uma festa de aniversário preparada pra elas, mas se fazem de abobadas pra não desapontar quem preparou. O aparelho retirado do verdugo começa a emitir um sinal. Nossos heróis seguem o rastro da bagaça encontrando uma parede que revela 4 portas. Mas pra que tanta porta? Por acaso acharam que um tanque de guerra ia tentar atravessar? Nossos heróis são pegos em um alarme e saem correndo. Então chegam num corredor que está se fechando e podemos ver a bagaça prestes a esmagar Thomas enquanto ele passa. Mas então muda o ângulo da câmera e ele surge já saindo graças a um puxão do editor. Minho e Thomas voltam para a base e descobrem que Albi acordou e recobrou a memória. O abobado começa a revelar o que sabe, então os guris escutam uma discussão do lado de fora e todos saem. Afinal, não é tão importante saberem o porquê de estarem ali, não é mesmo? Então as portas da clareira começam a abrir e os verdugos aparecem. Nossos heróis correm para se esconder no meio do mato e um dos guris continua com uma tocha na mão, sem que ninguém o mande apagar, pois todos têm mais medo do escuro do que dos monstros. A mesma coisa acontece com o grupo do Adam Warlock. Mas qual o problema dessa gurizada? Então nossos heróis se escondem dentro de uma cabana de palha, a qual os pesados monstros com pata de metal andam por cima sem afundar. Claro, porque não? Albi é levado pelos monstros. Thomas sai imediatamente atrás dele, mas não vê o bicho que não conseguiu lhe ganhar na corrida em lugar algum, pois esse não tá com labirintite. Então Adam chega e dá um soco no herói. Meu Deus. Mas não deu 20 segundos que o verdugo que pegou Albi saiu e Adam se escondeu antes do Thomas ir pra cabana. Esse abobado já tava procurando pelo protagonista mesmo com os bichos por aí. Thomas se aplica o veneno do verdugo, se lembra de tudo e ao acordar conta que trabalhou para a Cruel e junto com Teresa colocou a gurizada no labirinto para testá-los. Mas nenhum deles vê Thomas com outros olhos ao saber que ele foi um dos responsáveis por mantê-los por 3 anos em uma clareira, vendo seus amigos serem devorados por monstros. Pois na verdade as filmagens começaram há 1 mês e os atores vão para hotéis no intervalo. Você entrou no labirinto e achou uma saída. Não, ele achou a possível casa dos verdugos. Vocês fazerem essa dedução e ela se mostrar correta só pode ser porque receberam a dica da fada da conveniência. Então os heróis convencem parte dos moleques a irem com eles e partem da clareira. Eles chegam à casa dos verdugos e tem um fazendo a guarda, deixando o Chuck cagaciado. Fica com isso, Chuck. E fica atrás da gente. Porém, ao partirem, Chuck se mantém logo atrás de Thomas. Mas tu não obedece, né, guri? O monstro ataca nossos heróis e Chuck toma uma porrada que joga o aparelho que ele tinha na mão em direção de um buraco. Mas não se preocupem com esse animal, pois ele consegue pegar a bagaça no ar enquanto caía. Te falo em timing perfeito. E perfeito mesmo, pois era pro guri cair junto, só não caiu pois as pernas pesavam mais que a barriga. Então Chuck e Teresa abrem as portas e correm para o buraco na parede. E se você quer saber por que o laser que impediu Minho e Thomas passarem na primeira vez não fez nada agora, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Enquanto isso, Thomas e os outros empurram um verdugo para o buraco, mas infelizmente não vai funcionar. Nós acabamos de ver 2 dessas criaturas andando nessa mesma parede. Esse bicho vai ficar pendurado. Nossos heróis encontram o código de uma porta. Aí, Minho! Qual é a sequência? E o verdugo cai logo na cabeça do abobado que tá ditando. Que conveniente. Mas o pior de tudo é que Minho já tinha ditado. 7, 1, 5, 2, 6, 4... Mas Teresa parou de escrever no 2, pois o cara tá ditando muito lento. Minho, qual é a sequência? Fala! 6, 4... Chuck não disse o número em que haviam parado e Minhojo não se virou pra ver, mas sabia que a guria não tinha escrito os últimos 2 números, pois seu olho traseiro tá aberto. Nossos heróis conseguem escapar e chegam no laboratório encontrando todo mundo morto. Então Thomas vê um botão e pensa, apertei-o ou não apertei-o? Mas ainda bem que ele aperteia, pois senão o plano dos vilões poderia não dar certo e a gente ficaria com mais mistérios em aberto. Vocês não se lembraram, mas o sol queimou o nosso mundo.
e ela passa um vídeo sobre as catástrofes climáticas que acompanham perfeitamente sua narração. Tá louco? Como é que tu quer que eles acreditem que tu editou isso enquanto vocês estavam sob ataque? Se teu editor trabalha tão rápido sobre ameaça, eu vou usar essa estratégia com o meu. E o filme quer que a gente acredite que para descobrir uma cura para um vírus que surgiu, esse pessoal levou sabe-se lá quantas décadas construindo um labirinto quilométrico e depois passou a enviar os adolescentes um a cada mês, na expectativa que eles fizessem alguma coisa ao invés de ficar só coçando as partes íntimas na clareira. De repente, Adam aparece. Ele foi picado. Como se isso explicasse como o abobado sabia o código para abrir a porta, se apenas os corredores sabiam a sequência. Mas vai ver, ele recebeu umas dicas do editor. Eu pertenço ao labirinto. Então por que tu saiu? Adam atira matando Chuck e é morto por miojo. Então uns caras armados aparecem levando sobreviventes e do nada vemos a vilã Marlene surgir em uma reunião, limpando o sangue falso da testa. Mas espera aí, quer dizer que aquele pessoal não tava morto? Ainda bem então que a gurizada não conferiu os corpos de ninguém, senão ia ser constrangedor ver vocês se explicando. Ela anuncia que o filme terá uma continuação. Bem, e esses são 60 pontos de tudo de errado com Maze Runner, correr ou morrer. Há mistérios que não devem ser revelados. Se esse filme seguisse essa dica, seria bem melhor. Agora se inscreve no canal para que o YouTube te notifique do próximo vídeo que estamos fazendo para você. E compartilhe esse vídeo com um amigo que tenha o senso de humor da quinta série. Um forte abraço, tchau!